Na primeira semana, a gente falou sobre o hábito e a prática da disciplina da oração. É um assunto tão mamão com açúcar no ambiente cristão, mas tão ignorado. A gente falou sobre esse assunto e foi desafiado a viver uma vida um pouco mais intensa. A gente brincou que Deus colocou no nosso feed, do nossa timeline aí, a história de Daniel. Daniel é um camarada muito influente, que viveu no coração de um império muito anti-Deus, e ele nada mais, nada menos, diante de tantos desafios, vivia uma vida que era marcada por uma rotina de 3 vezes ao dia, se dobrar o joelho, e isso era tão forte que as pessoas conheciam, sabiam dessa dinâmica dele, e a gente foi desafiado por isso. Hoje, eu quero falar de outra disciplina que essa vida e essa caminhada, esse relacionamento com Jesus nos empurra. E eu vou chamar vocês para ler um texto nas Escrituras que está lá em Deuteronômio. Deuteronômio. Esse é um dos livros da Torá, o livro de Moisés, um dos 5 primeiros livros da Bíblia, e ele está num contexto muito curioso. Esse livro aí, a tradução assim do original desse nome, ele quer dizer segunda lei. E é curioso, por que segunda lei? Porque a história que está no pano de fundo desse livro é porque o povo hebreu que foi retirado, não sei se você lembra dessa história, até no ensino médio isso é contado, que o povo hebreu saiu com mãos fortes, Deus operou grandes milagres para retirar esse povo do domínio egípcio, do domínio de Faraó. E eles chegaram até o monte e receberam da parte de Moisés os mandamentos, e Deus iria encaminhá-los para a terra que Deus tinha dito para eles que levaria eles. Só que eles tiveram uma ideia assim, antes da gente entrar nessa terra, vamos mandar uma galera lá fazer uma inspeção, ver como que é mais ou menos, e primeiro, prudente, algum deles escolheram um de cada tribo, e esses camaradas voltaram. Foram 12 homens lá. Só que 10 deles voltaram com muito pessimismo, com muita incredulidade, com muita desconfiança. Eles tinham acabado de ver uma poderosa libertação, mas eles esqueceram. E a gente é parecido com eles. A gente esquece tudo que Deus já fez com a gente, dali a pouco a gente está numa situação nova, morrendo de medo, e eles viveram assim. E dos 10, só 2 apostavam que Deus iria livrá-los, mas 10 desanimou o povo, e assim, incredulidade, falta de confiança em Deus, pensa num pecado grave, é esse, a falta de confiança em Deus. E porque desconfiaram de Deus e não acreditaram que Deus era poderoso para levá-los, Deus falou, tá bom, então vocês vão colher o que vocês plantaram. Fez eles percorrerem, uma geração toda ficou perambulando pelo deserto. Não pense que Deus é maldoso. Deus sustentou eles, alimentou-os, protegeu, os guiou ao longo de todo aquele período, ao ponto de toda aquela geração que tinha sido incrédula, perecer no deserto, via falecer, e a nova geração agora toda adulta. Só que era a geração que não lembrava do livramento do Egito, que não lembrava, eles ouviam as histórias, e agora a lei vem sendo ensinada, e Moisés vem dar aquela aula para eles. Então Deuteronômio é o livro da segunda lei, porque é aquela aula para ratificar, para insistir em tudo que Deus tinha ensinado. E agora, assim, antes da gente ler, eu queria fazer uma provocação com vocês. Eu fiquei imaginando assim, poxa, se nós somos um povo, na Idade Antiga, que está para acessar um território que vai ter um monte de gente querendo que a gente não entre lá, que vai ter muitos desafios de combate, de luta. Eu fiquei me perguntando o que eu orientaria esse povo para viver. Assim, quais seriam as instruções? Porque Moisés foi avisado por Deus que o povo ia, mas ele não ia. Ele ia morrer e ele não ia entrar na terra também. Então ele estava dando assim a última aula, a última instrução, porque ele não passaria. Josué que seria o responsável. Eu fiquei imaginando em lições de guerra, em assim, um estilo de vida vitorioso, de como que eles poderiam triunfar sobre seus inimigos, de qual é assim, a alimentação adequada que eles deveriam ter para eles serem fortes, qual era o cultivo, para que eles desenvolvessem tecnologia, para que eles tivessem boas produções. Eu fiquei imaginando um monte de receitas nesse tipo, para que eles fossem vitoriosos. E a gente se surpreende que Deus não orienta nada disso. Deus não vai falar sobre isso,
mas vai falar daquilo que realmente é verdadeiro, daquilo que realmente eles precisavam. E isso é chocante. Presta atenção comigo. O que eles realmente precisavam para entrar naquela terra e serem vitoriosos e terem êxito? Porque eu acho que isso pode ensinar muita coisa para a gente sobre qual hábito a gente precisa incluir na nossa vida, de tantos enfrentamentos, de tantos desafios. São estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, os seus filhos e os filhos dos filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. Para quê? Para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará. Quando? Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por fronte entre os olhos, e você a escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem, se fartaram, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar? Ó Deus, a gente está diante da Tua verdade, a gente quer ouvir os princípios da Tua palavra. Isso aqui é mais que uma palestra, Senhor, é a exposição da Tua verdade, da Tua voz, que nos fala através desse texto. Eu peço-te, ó Deus, tenha misericórdia, fala com a gente, para a glória do Teu nome, a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, é um povo que peregrinou, estão diante de um grande perigo. Que hábito que eles deveriam cultivar? O que deveria fazer parte da vida deles? E Moisés, nesse capítulo 6, é interessante que o 5, ele já começa, ele fala de todos os 10 mandamentos, mas olha que interessante, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. Que hábito? É o hábito de acessar a verdade da palavra. É o hábito de ter as escrituras como aquilo que deveria fazer parte da história deles. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, a sua cosmovisão, o seu jeito de pensar, os seus valores, eles são determinantes para o seu êxito ou o seu fracasso dentro desse novo enfrentamento que você vai ter. Vocês vão estar saindo e indo para um lugar onde vocês vão estar convivendo com N povos. As pessoas que vão ficar por ali, os deuses deles, o modo de vida dele, o estilo deles, o que eles pensam, o que eles valorizam, o que eles consideram certo e o que eles consideram errado, vai querer influenciar vocês. Sabe o que vocês têm que fazer? O que nós temos que fazer? Dar atenção a esses mandamentos, a esses estatutos, porque isso tem que ser ensinado para vocês. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente não percebe o quanto é o que a gente pensa e como a gente pensa que orienta a nossa vida. As nossas angústias, e aí um pouquinho de terapia já mostra isso para vários de nós, e o terapeuta vai ali orientar que a grande crise não é necessariamente o que aconteceu com você, mas é o que você faz com o que aconteceu com você. Isso é verdadeiro para aquilo que aconteceu no passado, mas isso é muito legítimo para aquilo que a gente anseia.
para aquilo que a gente valoriza, para você dizer para algumas coisas, falar assim, olha, isso aqui não me é importante, isso aqui é muito valioso, é a referência de importância que marca o seu coração. E a pergunta é, o que você valoriza? O que é importante demais para você? Eu vou falar uma coisa para você, as ideias que temos não são nada originais. Em outras palavras, boa parte daquilo que você ama, gosta, aprecia e fala assim, ó, eu sou fã disso, eu acho isso muito legal. Não foi você que inventou. Veio da cultura, veio das pessoas, veio da sociedade, pouquíssimas coisas a gente não copiou. A grande questão é que a gente vai viver de cópias. De verdade, você não pode falar, olha no espelho e falar assim, eu tenho um estilo. Conversa que você tem um estilo. Se você tivesse nascido no Oriente, você não estava com essa roupa. É simples assim, nós somos influenciáveis o tempo inteiro. E o que esse texto está dizendo? Olha, vocês vão para um lugar onde há muitas influências danosas. O seu coração é suscetível. Você precisa aprender algo valioso para guiar a sua vida. E o que eu estou te dando para o que você vai mais passar perigo, não é a lança do seu inimigo. É o que você pensa, é o que você acredita, é o que você valoriza. E uma coisa que pode te guiar para que você pense o que é certo, alimente o que é certo, é a minha palavra. É a minha palavra. É interessante que o versículo 2 vai dizer, inclusive, o seguinte, olha, a minha palavra, os meus juízos sendo ensinados e você vivendo eles, o que vai acontecer com você? Você alimentando isso aí, você vai viver no temor do Senhor. Você vai viver no temor do Senhor, para que durante todos os dias de vocês, os seus filhos, os filhos do Senhor, temam o Senhor. Quando você se debruça sobre a sabedoria bíblica, e você pergunta assim, o que é sabedoria? O que é sabedoria? O que é realmente o pensar adequado, o pensar ajustado, o acreditar verdadeiro? Qual é o filé mignon do mundo? Quando você se debruça sobre as Escrituras, nessa tradição judaico-cristã, você vai descobrir que o princípio da sabedoria é temer a Deus. É temer a Deus. E é curioso que o que esse texto está dizendo é que você não vai conseguir temer a Deus pelas suas próprias ideias. Você não vai conseguir temer a Deus lendo os autores mais renomados da sua área de interesse. Você só vai temer o Senhor acessando o livro sagrado. Você só vai temer o Senhor acessando a revelação bíblica. É só penetrando nos corredores e nos caminhos do que a Bíblia te ensina que você vai conseguir temer o Senhor. E é curioso, porque assim, eles estão indo para um lugar muito perigoso, e Deus está dizendo assim, olha, se vocês não me temerem, essa vai ser a sua ruína. A proteção de vocês está diante de me temer. E aí eu pergunto para você, o que é perigoso nesse mundo? Hoje eu conversava com uma pessoa que estava muito preocupada sobre o futuro da filha, sobre a profissão, sobre o sustento, e eu vou falar para você que a gente pensa mesmo, pai e mãe fica nessa preocupação. Eu lembro outro dia um camarada falando para mim, olha, eu estou muito preocupado, porque se eu falecer, a Covid veio esses tempos, eu quase morri, e os meus filhos não têm uma casa para morar. E se eu morresse, eles não iam ter onde morar. Você fala assim, André, isso é uma preocupação legítima, né? É bem legítimo. Mas há algo mais terrível para qualquer um dos nossos filhos, para qualquer um de nós aqui, é não temer o Senhor. O verdadeiro perigo da vida não é sobre que teto que a gente vai dormir. E eu não estou sendo, assim, você está sendo leviano porque você tem uma casa para morar. Não, eu estou olhando para o mundo e percebendo que o mundo, a sua vida e o seu coração, ele dá perigos para você de que o único escudo contra todo esse mal é temer a Deus. O que te impede de ser mais mal do que você tem vontade é o temor de Deus. O que segura muitos casamentos não é assim a vergonha da separação, até porque não tem mais tanta vergonha hoje, o negócio está tranquilo. É temer a Deus. O que faz muitos pais falar assim, olha, eu vou insistir nisso daqui, porque eu sei que essa criança que depende de mim, não é altruísmo, porque não estamos tão heróicos assim. É temor do Senhor. E não é porque assim, mas o temor do Senhor é o que, André? É a consciência que a vontade dele é melhor.
É a consciência de que o caminho dele é o melhor, ainda que inflija dor em mim. Temor do Senhor. É isso que protege. É isso que protege um casamento. Por quê? Para o ciumento, para a ciumenta, deixa eu te dizer, não dá para vigiar 100%. Ah, não, eu estou o tempo inteiro atrás dele, vendo tudo que ele acessa, tudo que ele filma. Para, você não conhece os pensamentos nem os olhares. A única coisa capaz de frear o meu impulso maldoso é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. É o temor do Senhor que vai te proteger, é o temor do Senhor que ia proteger. E tem um monte de promessas. Versículo 3 vai falar sobre longevidade. O versículo 3 vai falar ainda sobre tudo correr bem para eles. Mas olha, é curioso quando a gente pensa, assim, tá bom, André, eu estou entendendo que os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, a palavra de Deus tem que fazer parte da minha vida para que eu viva os desafios assim como esse povo precisava. Mas como vai ser isso? Como que é a dinâmica desse hábito novo? De que forma, como que Deus orienta assim que a palavra esteja na nossa vida? Aí o versículo 6 começa assim: essas palavras hoje eu ordeno estarão no seu coração. Então, é para fazer parte do nosso modo de viver. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando de numa perspectiva romântica, sabe aquela coisa, mas da emoção, não. Ela está falando sobre aquilo que controla todo o nosso viver, aquilo que afeta as nossas afeições, mas também as nossas decisões. As nossas afeições e as nossas decisões. É para tomar o centro da nossa vida. Então ele está dizendo assim, esses mandamentos, juízos, eles precisam estar dentro do seu coração. Aí você fala assim, como que faz isso? Aí Deus dá a dinâmica. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai inculcar. Essa palavra inculcar é a ideia de afiar. Sabe, afiar, quem vai fazer o churrasquinho sabe, fica ali na face, é afiar. Você vai inculcar, você vai pôr, colocar. Como? Quando eu faço isso aí? Você vai fazer isso nos seus filhos? Daí você vai fazer o seguinte, e delas falará quando estiver sentado, dentro da sua casa. Então está sentado, fala desses mandamentos. E depois, aí também quando você estiver andando pelo caminho, está andando pelo caminho, está indo para o shopping, está indo, para onde você está indo? Fala dessa verdade. E o que mais? Não, então aí quando você for deitar, você também fala. E a hora que você acordar, você também vai falar disso aí. E o que mais? Você também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Fica bem pertinho para você não perder ela de vista. Faz o seguinte, para ficar ainda mais nítido, porque você vai ter chance de perder, gruda elas na sua testa. Ela vai ficar entre os dois olhos. Mas não só isso, porque de repente você pode distrair. Você vai também lá no batente da sua porta e põe um adesivo lá dessa palavra. E o que mais? Escreve no batente, escreve na própria porta, porque a hora que você abrir e fechar, ela está escrito lá. Você fala assim, um negocinho meio exagerado, né? Qual é a tradução para tudo? André, isso é tudo literal? Gente, isso aqui é o seguinte, olha, disso depende a vida de vocês. Confiar nessas verdades, ter a vida moldada pelas essas verdades, deixar essas verdades influenciar a vida de vocês, é o que vai dar o real sentido para a vida. Voltando àquela história do pai que estava preocupado com o futuro da filha, ele falou assim, olha, essa minha filha, ela tem que estudar, eu estou pensando em ela, tirou uma nota excelente, que já poderia ter entrado na federal, se tivesse fez um teste lá que provou, ele estava muito preocupado, falando assim sobre estudar, se formar em física, e daí, de repente, fazer o mestrado, já fazer o doutorado, e porque ele está muito preocupado com a condição de trabalho, o que ela vai ser dela, como que ela vai sustentar e como que ela vai poder trabalhar. Eu falo assim, André, como um pai, isso é uma preocupação legítima? Eu não sei qual que é a intensidade do coração dessa pessoa que me falava, mas o que eu fiquei pensando é como os valores da nossa sociedade nos moldam. Como parte das nossas terríveis agonias estão relacionadas com o quê? Exatamente com o quê? O que te dói tanto? O que te aflige tanto? O que te angustia no último nível assim? O que tá faltando aí? Às vezes, e só às vezes, tá? O que está faltando e o que a gente se sente muito agoniado não tem nenhuma relação com aquilo que as Escrituras chamou de valioso. Absolutamente. Absolutamente. É muito incomum
algumas pessoas virem me procurar e falaram assim: André, eu estou precisando muito das suas orações. Eu falo assim: compartilha comigo. É que eu queria ser muito mais generosa. E eu não estou conseguindo, mas eu queria avançar nessa área da minha vida. É muito incomum as pessoas chegarem e falarem assim: olha assim, eu queria ser muito mais dedicado ao meu próximo. Eu queria ser uma pessoa menos desapegada. Eu queria ser uma pessoa que falasse menos mal dos outros e falasse mais bem. Eu tenho procurado até me aproximar de algumas pessoas que eu percebo que elas não ficam o tempo inteiro falando mal das pessoas. Eu queria ser uma pessoa menos reclamona, sabe? Menos satisfeita. Está ruim, isso está ruim também. Eu estou conhecendo, André, pessoas que sempre estão mirando coisas boas da vida e, curiosamente, parece que a conversa com elas, sempre elas trazem isso à tona. Gente, eu vou falar para vocês, como é incomum a gente ver a nossa alma gritando por essas coisas. É muito incomum a gente estar aqui sentado, aflito, assim, fala: puxa, eu estou tão triste, tão triste. Por que você está tão triste? Eu estou triste porque eu queria ser uma pessoa mais boa. Sabe, eu queria ser um marco de bondade ali no meu trabalho, ser realmente uma pessoa que fizesse o bem para as pessoas. E eu acho que faço muito pouco, eu queria fazer mais. E você podia orar por mim para que eu consiga me doar mais. Não é isso que está fazendo parte. Várias vezes as nossas lacunas não têm nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com a relação com a pessoa de Jesus. O discurso que nos conduz, o discurso que nos afeta, o discurso que nos orienta, não é o testemunho dos juízos, os mandamentos e os valores da palavra. Não é. É o discurso mundano. É um discurso da sociedade secularizada, é um discurso materialista, é um discurso individualista, é um discurso capitalista, consumista, e a gente está extremamente infeliz porque uma série de coisas não estão acontecendo. Mas com qual parâmetro, André? O parâmetro é outro. E aí, a falar assim: olha, é a nossa cosmovisão, né, André? É o nosso jeito de ver o mundo, né, André? É só eu me aproximar de você ou você se aproximar de alguém e perguntar assim: como está a sua vida? E daí, se tiver um pouquinho, alguns minutos de uma conversa honesta e sincera, alguns de nós vão desaguar em tristezas, aflições. E aí você vai perceber que boa parte delas não tem absolutamente nada a ver com os ideais disso aqui. A gente não está angustiado porque tudo que é valioso aqui ainda não nos pertence. Não, tem um livro da cultura que a gente está lendo o tempo inteiro, acolhendo ele o tempo inteiro, e é ele que nos aflige. E são esses poderes o tempo inteiro que nos afetam. E aí o que Deus está dizendo? Falou assim: olha, o jeito de você mudar a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, é com uma dieta intensa, desculpa falar disso, de Bíblia. Olha que simples. Estou falando tudo isso aqui para falar assim: ó, leia a Bíblia. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Alimente-se desse texto. Conheça essa verdade. Esse texto é poderoso. Esse texto mudou o Ocidente. Esse texto muda a gente. É o livro mais vendido no mundo. É o livro mais traduzido. É o livro que mais manuscritos antigos. Qualquer um que coloca cheque: mas você sabe realmente se é original? Olha, não tem nenhum escrito antigo, seja de filósofo, seja de história antiga, para comparar aos manuscritos antigos que são confirmados por descobertas, inclusive arqueológicas, testificando da veracidade e da integridade desse texto. Esse texto muda o mundo. Esse texto muda o mundo. Mas sabe o que tem na nossa vida e na nossa dieta? Anemia. Anemia. Porque a gente fala assim: nós acreditamos demais nesse texto, né, André? Não muito. Porque a nossa dedicação a ele, ela é pequena. E aqui não é uma provocação de ser assim, aquela relação intelectual, exaustiva, de você examinar e entender os números. Não. É uma caminhada de relacionamento. E aqui vai uma pista. Um versículo bíblico pode fazer parte do seu dia, no caminho, no sentar na mesa, no acordar, no levantar. O que você está fazendo hoje aqui? Por que a gente insiste tanto que as pessoas venham, e venham de novo, e venham de novo, e venham de novo? Por quê?
possivelmente, não sei se é o seu caso, mas talvez de alguns aqui, seja um único dia do expediente da semana que alguém lê um pedaço desse livro para você. E você medita um pouquinho nas verdades dele. O que Deus está dizendo é o seguinte, ó, a sua vida não vai ser mudada se a sua mente não for mudada. O seu coração não vai ser transformado se o que você alimenta não for a coisa adequada que você ingere no seu coração. E você precisa encharcar isso de palavra de Deus. Você precisa conhecer esse texto. Você precisa falar assim, eu vou mudar. Isso vai fazer parte do meu hábito. Eu vou começar com um capítulo por dia. Eu vou tentar entender. Eu vou me aproximar de quem sabe mais para me explicar. Mas eu preciso vencer, porque eu estou entrando numa dinâmica da minha vida tão difícil, André. Tão difícil. Os próximos passos agora, eles demonstram tanto perigo. E eu não sei o que vai ser de mim. E eu estou ficando cada vez mais assustado. O que eu devo fazer? Qual é o maior recurso que eu devo ter diante de mim? Aqui, ó. Palavra de Deus. Eu sei que isso soa para alguns um pouco quanto fanático e simplista, mas é porque talvez você ainda não conhece o poder terrível do seu coração. Porque parte dessa sua desconfiança com relação a esse texto é a própria maldade do seu coração que inclina você a pensar desse jeito. Por último, e para a gente encerrar antes de a gente ir para a ceia, o que? A palavra. Como? Intensamente. O tanto que você puder colocar esse livro na sua vida, faça. Por quê? O versículo 12 fala um negócio muito interessante. Olha, versículo 12 diz assim, ó. Tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Para quem conhece essa história, você vai saber assim, poxa, bem que Deus avisou. Se você conhece a história desse povo, você vai acompanhar e vai descobrir que uma coisa que aconteceu. Eles foram beneficiados, foram libertos, foram abençoados, foram prestigiados, chegaram numa situação de tanta abastança que eles esqueceram quem tinha levado eles àquela condição. Isso não é só a história deles, gente. Isso é a história de muitos cristãos, não os daqui, vocês não têm esse tipo de perigo. Mas tem muitas histórias assim, sabia? De pessoas que estavam numa situação muito difícil, vivendo uma agonia tremenda, todo mundo desabando, a vida desabando, o relacionamento desabando, e de repente elas pensaram assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ir atrás do Deus dos crentes. Esse tal de Jesus pode ser que tenha uma ajuda para me dar. E a pessoa veio e foi para a presença de Deus e pediu ajuda, e a vida foi restaurada e a vida transformada. Agora a vida chegou naquela situação assim, olha aqui. Poxa vida, hein? Quem te viu, quem te vê. Olha, os seus inimigos agora estão até com inveja. Só que sabe o que acontece? Isso não acontece uma vez. Você quer ver o tanto que isso acontece? Leia o livro de Juízes. Mas a história do Antigo Testamento é essa história. Deus livrando onde que as pessoas estão agonizadas. E no nosso momento de agonia a gente clama por Deus. E daí depois, a hora que a vida ficou confortável, eu vou fazer algumas aplicações aqui, mas tem muita relação. Na agonia, o culto é valioso, a oração é valiosa, o convívio com os irmãos é valioso. No desfrute, no deleite, o seu coração, não é você, o seu coração é terrível. Ele se esquece de Deus. Ele se esquece, e aqui Deus está falando assim, ó, tenham cuidado de não esquecer o Senhor. A vida vai melhorar, tenham cuidado de não esquecer o Senhor. E todo o contexto aqui é assim, olha, o único jeito de você não esquecer dele é olhando para a lei dele, olhando para a palavra dele, olhando para a revelação dele, porque senão você vai esquecer. Você é assim. Eu sou assim. Nós não somos melhores que esse pessoal. É curioso que o texto vai terminar numa palavra onde Deus conjectura através de Moisés, dizendo o seguinte, olha, olha que legal isso aqui, para a gente encerrar. Quando no futuro, versículo 20, os seus filhos perguntarem,
que significam os testemunhos, estatutos de juízo que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Por que vocês não param, em outras palavras, de ensinar esse negócio para a gente? Por que vocês ficam insistindo e batendo nessa tecla? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais, maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua terra. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Em outras palavras, a gente está ensinando porque a gente conheceu uma grande libertação. Sabe, aqui, essa palavra tem um elo maravilhoso com o Evangelho. André, por que a gente deveria continuar ensinando desse livro? Falando desse livro, passando ele de geração em geração, ensinando todo mundo que senta e explicando para ele? É porque o Senhor operou uma libertação maior ainda do que a do Egito. Todo discípulo de Jesus sabe quem ele era e no que ele foi transformado. Sabe, é muito legal, de vez em quando eu tenho chance de falar para o meu filho: filho, você vê o papai hoje aqui, cuidando da família e decidindo fazer coisas certas e honestas, mas não foi sempre assim. Eu era escravo dos meus pecados, eu fazia muitas maldades, eu não era digno. E sabe o que o Senhor Deus fez? Ele me libertou. Mas essa libertação custou um alto preço. Um alto preço. Um cordeiro foi sacrificado. Se fosse um bichinho, alguns de nós ficariam assim: nossa, coitadinho. É algo muito mais terrível que isso. Foi sacrificado o Cordeiro de Deus. Eu falo para o meu filho: Jesus me salvou. Jesus deu a vida por mim. A gente vai continuar ensinando esses mandamentos e esses estatutos, porque a gente lembra de onde Ele nos tirou. Discípulo de Jesus hoje aqui sabe o tamanho do perdão que ganhou. Sabe que na cruz foi vertido um sangue para nos libertar do verdadeiro Egito, do verdadeiro faraó, que é o Satanás. Embora tenha existido um faraó histórico, o simbolismo dessa história toda é para apontar para a verdadeira escravidão. E quando você entende isso, quem te libertou, o que ele fez na sua vida, e você sabe assim, eu corro risco de me esquecer do meu Salvador, você fala assim: André, qual é a chance de eu não me esquecer dele? Se você depender do discurso da cultura, você vai esquecer. Você precisa das Escrituras. O povo de Jesus precisa amar o livro de Jesus. E aí, a minha aplicação para você é perguntar para você: como anda a sua leitura bíblica? Qual foi a última vez que você pegou um cafezinho ou um chá quente, sentou na mesa da cozinha ou da sala, no sofazinho e falou assim: eu vou ler um trecho dessa palavra, eu vou falar com o meu Deus? Eu digo para você que você devia fazer isso todo dia. Eu digo para você que você devia fazer isso mais de uma vez por dia. Eu digo para você que você devia ouvir áudios da Bíblia, ouvir pregações. Olha, o seu perigo maior não está lá fora. Está aí, dentro é o seu coração, que vai esquecer o Senhor. Você precisa da palavra. Você precisa da palavra do Altíssimo. E isso tem que ser hábito. Desculpa falar para você, não é fácil. A gente não quer ler. Eu vou falar para você: André, é fácil para você? Não é. E olha que eu vivo disso. Meu trabalho é esse. Eu preciso ensinar isso. E estou cheio de livros, desejou de ler todos eles e não ler essa palavra. E falo: Senhor, eu não quero ler, mas eu preciso ler. Fala comigo, se mostra para mim, se revela para mim. Tem um monte de assunto, eu estou há 20 anos estudando isso aqui. E um monte de coisa eu ainda não entendo. Aí você fala: imagina se ele não entende, o que eu vou fazer? Isso te desespera, né? Mas Deus fala, esse livro é real,
é um livro sagrado, é um livro espiritual. Ele não faz efeito nenhum aberto lá no Salmo 91 na sua prateleira. Não faz. Esquece isso, só está ficando amarelo essas páginas. Abre ele e leia. Isso faz diferença. Ore, peça para Deus falar com você. Mude o seu coração. Gente, há perigos chegando. Desculpa falar isso para você. Há perigos à frente. Há muitos perigos. Qual é a sua chance? Sozinho? Nenhuma. O que Deus está te dando para te proteger? Aposentadoria, renda, recurso, formação. Esquece isso. Os seus perigos são outros. É para parar de estudar? Não. É para parar de se dedicar? Não. Mas alta prioridade é isso aqui. Isso aqui é alta prioridade. Se essa não é a sua alta prioridade, das duas, uma. Ou a Bíblia está errada, ou você está errado. Tinha um amigo no seminário que às vezes a gente estava discutindo, e quando ele encontrava alguma pessoa muito cheia de si, muito orgulhosa, ele falava assim: o irmão está certo, a Bíblia está errada. Eu estou errado. É possível que você esteja também. Se você não está lidando com esse livro do jeito que esse livro está dizendo que ele precisa ser manuseado, esse livro está dizendo que ele tem que ser acessado com intensidade. Se você não está acessando ele com intensidade, eu e você só precisamos de uma coisa: arrependimento. E arrependimento não é apenas ficar triste com essa oração agora. Arrependimento é tomar uma decisão. Logo no início do texto dizia assim, ó: ouça, ó Israel, ame ao Senhor de todo o seu coração, alma, coração e pensamento. A ideia é assim, ó: decida entregar a Ele toda a sua devoção. Decida, hoje decida o que você vai fazer com esse texto. Vamos orar? Ó Deus bendito, clamamos ao Senhor. Eu não sei quais são os próximos passos da vida dos meus irmãos. O que eu sei é que os maiores perigos para os meus filhos não é o desemprego, não são as doenças, não é a criminalidade e não é o clima. Eles ficarem longe do Senhor. Mas, Senhor, na vida real, do dia a dia, aquilo que parece tão real é que o clima, a insegurança, a incerteza sobre se teremos recursos para nos sustentar, a falta de conforto, educação, isso parece que, de verdade, Deus, é tudo que eles precisam. O que mostra onde a gente está, a nossa confiança. Eu quero te pedir perdão como pai, como conselheiro e como indivíduo também. Me perdoa. E perdoa os meus irmãos aqui. A gente está iludido pelo inimigo. A gente está iludido pelos verdadeiros adversários da vida. E o que prova isso é a falta de consciência e leitura bíblica. E dedicação a esse texto. A gente nem acredita desse jeito, Senhor. Alguma coisa precisa mudar. Então, Senhor, a gente precisa mudar os nossos hábitos. Isso é um negócio muito difícil, Jesus. O Senhor sabe. Tem gente tentando fazer dieta, é difícil. Tentando começar a atividade física, é difícil. Tudo é difícil, Senhor. Então, não tem chance para a gente se o Senhor nos ajudar. A gente falou sobre oração semana passada, eu nem sei como foi a oração de muitos aqui. Eu sei que está uma batalha na minha vida, Senhor. E eu sei também que essa semana vai ser uma batalha, porque por mais que a gente saiba, a gente não quer, o que mostra o terror do nosso coração. Então, revoluciona isso, Senhor. Muda isso, dá esse avivamento, dá esse quebrantamento, dá essa vida verdadeira, esse poder da cruz, e muda o nosso jeito de viver com relação à sua palavra. Que haja, Senhor, nutrição bíblica no nosso coração, que haja mudança de fato com as Escrituras, que ela ganhe um espaço na nossa agenda e tempo realmente valioso, para que as mudanças do Senhor ocorram na nossa maneira de ver o mundo, sentir a vida e valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Nos perdoa e nos transforma. Isso está na sua conta, Deus, porque a gente não consegue. A gente não consegue, Deus. É muito difícil. Tudo isso que o Senhor nos pede é impossível para nós, mas a gente sabe que o Senhor enviou o seu Espírito, e a gente pede pelo poder do Espírito Santo, que a gente acesse esse livro ainda hoje a gente leia ele antes de dormir,
E amanhã cedo, Senhor, antes de olhar essa meleca desse celular, a gente olha a Tua palavra. Antes de olhar, Senhor, as mensagens do Instagram ou o WhatsApp, a gente olha a Tua palavra. Deus, muda a nossa agenda para a Tua glória, Senhor, para Teu louvor, para a gente dar testemunho do Senhor nesse mundo que precisa de um jeito bom de ver a vida. E esse jeito bom está na Sua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar os músicos aqui. A gente vai participar desse momento agora que a palavra ensina. Deixa eu te falar, isso aqui não é a tradição da igreja, isso é a instrução da palavra. Na palavra está registrado que Jesus, na noite que ele foi traído, ele disse para os seus discípulos, olha, o meu corpo vai ser partido por vocês. E daí ele pegou um pão, e ele partiu o pão e deu para os seus discípulos, e falou assim, olha, o meu corpo vai ser partido por vocês, comam. E todas as vezes que vocês comem, vocês anunciam a minha morte. E depois, semelhante a isso, na palavra está registrado, por isso a gente faz. Na palavra está dito que ele pegou um cálice de vinho, e ele tomou, deu para os seus discípulos e falou assim, olha, esse aqui é o cálice, é o sangue da nova aliança, é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. E ele fez isso tudo apontando para uma realidade espiritual. Porque ele falou assim, todas as vezes que vocês comem e tomam isso aqui, vocês anunciam a minha morte, até que eu venha. E isso aqui tem graça, porque tudo que a gente faz na presença de Deus com fé, Ele nos alimenta com graça. Olha, se você é discípulo de Jesus, presta atenção nisso aqui, se você já entregou sua vida para Ele, foi batizado, caminha com Ele, você é chamado para participar disso aqui. E olha, talvez hoje aqui, isso aqui seja um convite, fala, Senhor, na Tua palavra, está dizendo para mim fazer isso aqui, eu vou fazer porque a Tua palavra diz, mas eu estou muito negligente com a Sua palavra, me perdoa, me ajuda, que isso aqui hoje seja alimento para mim ter força de começar. E não adianta você falar assim, olha, eu não gosto de leitura, se vire com Deus, ouça a Bíblia, dá para você ouvir no aplicativo, peça para a esposa, leia em voz alta, pede para um filho, para um neto, leia para mim, porque você não vai poder falar para Deus que você não teve tempo, que você não tinha ninguém para te ajudar, você precisa disso. Olha, esse texto e essa mensagem está dizendo assim, olha, disso depende a sua vida, depende a sua vida, os seus relacionamentos, as decisões que você toma, tudo está influenciado pela palavra. Se tem pouca palavra na sua vida, o que vai ser de você? O que vai ser de mim? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe como Jesus é descrito pelo Evangelho de João? Ele é dito assim, ó, no princípio era a palavra, e a palavra se fez gente, e habitou entre nós. Ele é a palavra, ele cumpriu toda a palavra fala dele. André, o que eu vou conhecer na Bíblia se eu estudar ela com dedicação? Você vai conhecer a pessoa mais extraordinária, que sabendo tudo que você é e fez, ele deu a vida por você, para te perdoar e trazer você para perto dele. É essa pessoa que você vai conhecer, e conhecendo ele, o mundo muda, conhecendo ele, o coração muda, a vida muda. Você precisa conhecê-lo. Quero chamar os presbíteros aqui, Rodrigo, Samuel, por favor. Eu vou orar por isso aqui, abençoar isso aqui, e Deus vai te abençoar. Eu queria testemunhos no nosso próximo reunião de oração, que vai ser dia 31 de maio, vai ser o meu aniversário. Eu vou comemorar com um bolo aqui na reunião de oração. Eu queria ouvir testemunhos, eu peço tanto isso a Deus, de alguém falando assim, a palavra está marcando a minha vida. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, o mundo é perigoso, eu já vi o quanto esse mundo é perigoso, eu vi o que Ele fez com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, comigo, quantas decisões terríveis, quanta destruição, quanta maldade, quanto egoísmo, quanta guerra, quanta infelicidade. É os nossos pensamentos, é as nossas maldades e ambições. A única chance é o Senhor Jesus e a Tua palavra. Deus, dá da Tua palavra para a gente. Pela Tua palavra nós abençoamos esse cálice e esse pão. Pela Tua palavra nós cantamos aqui hoje, cultuamos ao Senhor. Pela Tua palavra, nossa vida hoje aqui se firma no Senhor. Dá a palavra para nós. Alimenta, Senhor.
Alimenta. A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dá vida aqui, Senhor. Mostra para as pessoas a delícia que há nesse texto e nos leva, Senhor, a conhecer mais do Senhor. Santifica e abençoa cada um que tomar esse pão e esse cálice aqui para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.
que morreu por gente que não amava a palavra, que não cria na palavra, mas o Senhor nos alcançou. E a gente hoje, uma vez mais, decide ter uma postura diferente. Abençoa essa decisão. Abençoa essa inserção de novos hábitos. Transforma nosso viver e glorifica o teu nome em nós. Para teu louvor, Senhor. Oramos quebrantados diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir um tempinho só para você. As crianças, algumas das crianças prepararam umas cartinhas para as mamães. E elas querem ler. Só um minutinho. E eu tô a fim de ouvir. Você quer ouvir também? Topa ouvir? Se você quer ouvir, continua de pé. Ótimo. Entendi o que você quer, viu? Eles estão muito afim, ó, todo mundo ficou de pé. Gente, vem aqui aí, ó, isso. Quer lá? Poxa, você guerreiro, chegou ali, que coragem. Ok, mais um. Aqui, Laura, Yasmin, dá esse pra ela. Laura, aqui, ó, fica com esse aqui. Mãe, eu dou graças a Deus por sua vida, por ser sua filha e por aprender tanto com seu amor de mãe. Creio que Deus sempre tem grandes bênçãos para a sua vida, pois você tem sido uma mulher fiel, cheia de fé e com um coração repleto de amor. Você tem andado com paciência, buscando, guardando seus passos. Tem sustentado a sua fé e esse amor é repassado. Sinto isso porque sou sua filha, sou fruto do seu amor, sou parte da sua história, um pedaço do seu mundo e um sonho que se realizou na sua vida. Que Deus lhe conserve assim, especial, amiga, mãe e serva de Deus, que pode todas as coisas. Amo muito você e não tenho dúvida de que sua capacidade de ser exemplo de amor continuará vencendo os limites do tempo. Feliz Dia das Mães para essa mãe maravilhosa. Que o céu cubra você de bênçãos como recompensa pelo coração bondoso que existe no seu peito. Feliz Dia das Mães. Essa carta foi dedicada apenas para minha mãe, mas para vocês também. Então, a minha mãe, ela fez uma cirurgia e não pode estar aqui, mas ela tá bem. Você é a mulher mais esforçada que eu já vi. Te amo, e é muito. Você é um presente de Deus para mim. O seu amor não se compara ao de ninguém. Eu amo quando ficamos juntas. Quando me chamam de Mini Daiane, não sei se é verdade, mas não sei se sou dedicada, amorosa. Yasmin ama você, animada, notável, empenhada. Te amo.
agora temos um versículo. Provérbios, capítulo 31, versículo 28. E 29. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas, mas você é a melhor de todas. Vamos orar pelas mamães e encerrar nosso tempo. Deus abençoe as crianças. Linda essa dedicação. Parabéns pelo seu improviso. Você foi demais. Deus abençoe, meninas. Laura e Yasmin, parabéns. Deus abençoe as mamães. Se sintam representadas aí por todas elas. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. O Senhor é muito bom. Obrigado pelas mamães. Que bom as mamães que o Senhor nos deu. Que bom as mamães que estão aqui. Nutra nessas mulheres, nessas meninas, o amor por esse dom, essa dádiva de ser mãe. Cuida e guarda, Senhor, nós pedimos. Nos abençoe nessa semana. A gente quer ter uma semana forte, sermos guerreiros diante dos desafios. Mas a gente quer lembrar que a maior proteção, ela não vem da nossa performance, e nem na capacidade que a gente encontra em tantas fontes. Ela começa debruçado, de joelho na tua presença, lendo a tua palavra. Ensina isso para a gente. Nos ajuda a cultivar essa vida piedosa, para a tua glória e teu louvor. Nos leve em paz e nos dê descanso. Em nome de Jesus. Amém.